E salve o tricolor paulista! Rick aqui para fazer esse pós-jogo, falar um pouco da nossa vitória contra o Vasco, 2-0. Ganhamos em São Januário depois de 12 anos, se eu não me engano. Voltamos a ganhar. Mais um tabu aí quebrado desse time de Hernan Crespo. Pô, acho que todo de São Paulino só queria uma vitóriazinha, né? Porque a rodada, de certa forma, foi boa, né? O Botafogo tinha empatado, o Fluminense perdeu para o Ceará. Então, se o São Paulo ganha ali, o São Paulo já se aproxima um pouco mais do Fluminense para esse G7, passaria o próprio Vasco, porque era um confronto direto. Então, assim, e querendo ou não, quarta-feira a gente pega o Flamengo, que é um jogo dificílimo, né? Então, se a gente não ganhasse do Vasco e ainda vai pegar o Flamengo, às vezes, eu obviamente espero que o São Paulo jogue bem e ganhe o jogo do Flamengo. Porém, é um jogo muito difícil, que às vezes o empate pode ser um bom resultado. Então, ganhando hoje, você traz essa um pouquinho mais de gordurinha, sabe? Então é um jogo muito importante. 3 pontos importantíssimos do São Paulo. Estamos na 8ª posição. Essa 8ª posição, né? Pode vir aí a virar um G8 no Brasileirão, caso o Cruzeiro ganhe a Copa do Brasil, ou até mesmo o Fluminense, né? O Fluminense agora está em 7º. Se o Fluminense ganhasse a Copa do Brasil, também abre mais uma vaga ali, então viraria novamente um G8. Então eu acho que pô, tem jogos que são muito importantes. Então esse contra o Vasco é um jogo muito importante, que o São Paulo precisava ter jogado bem mesmo e ganhado. Teve alguns momentos de sorte, vou falar um pouco mais depois, mas eu acho que o São Paulo teve uma pitada boa de sorte. Mas é aquilo, né? Fazia tempo que a gente não tinha sorte. A última vez que a gente tinha tido sorte num jogo foi naquele jogo lá contra o Atlético Nacional, né? Então, e agora a sorte sorriu novamente pro São Paulo. Mas jogo como esse, né, que é confronto direto, jogo contra o Corinthians, provavelmente que também vai ser um confronto direto, São Paulo precisa entrar com uma confiança maior, precisa fazer um bom jogo e precisa dos 3 pontos, independentemente se foi na base da sorte, na base da burrice alheia, enfim, precisa fazer. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do jogo, né? Escalação, o São Paulo escalou o que tinha, basicamente. O Crespo não tinha como fazer milagre, Mike e Luciano suspensos, Rodriguinho sentiu o joelho e ficou fora do jogo. Então ele foi basicamente com o que tinha, né? Ferrares começou no banco, eu acho que é uma opção técnica mesmo, porque o Sabino vem jogando muito bem nas últimas partidas, acho que é justa a titularidade do Sabino. E aí, Sabino jogou por um lado, Alan Franco do outro e o Arboleda. No meio-campo, Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, era o que tinha ali também. Lateral esquerdo, Enzo. Lateral direito era o Mailton, porque foi também quem sobrou. No ataque, Lucas e Tapia, porque também era o que tinha, basicamente. São Paulo foi com o que tinha, levou um pessoal da base para jogar também, para completar elenco, porque tá difícil. A gente tá com muita gente fora, pelo menos, né? Contra o Flamengo, Mike e Luciano estão de volta. Acho que ambos devem voltar à titularidade, muito provavelmente. Vamos ver se isso se confirma. Mas da escalação, escalou o que tinha. Vamos começar pelo jogo. Acho que no começo do jogo, o São Paulo fez algo que eu queria muito que o São Paulo fizesse, que era pressionar o Vasco. A gente sabe que o Diniz costuma, né, sair jogando toca, e sair jogando de lá de trás. E o São Paulo precisava pressionar o Vasco um pouquinho para eles não terem esse conforto na saída de bola. Eu acho que no começo do primeiro tempo o São Paulo fez isso com muita efetividade, fez muito bem. Só que isso, o grande problema disso é que cansa, né? Tanto é que o Lucas saiu pregado, o Tapia saiu pregado, enfim. O pessoal saiu muito cansado mesmo. Ainda mais porque no segundo tempo teve bastante contra-ataque, bastante esticão, né? Bola enfiada e sair na correria ali. Mas basicamente, eu acho que o São Paulo começou muito bem. Teve ali, né, algumas oscilações. O Vasco, por jogar em casa, tentou ir um pouco mais para cima. Mas eu acho que o primeiro tempo foi até equilibrado e o São Paulo teve um bom jogo. Teve uma bola na trave no primeiro tempo, né? Numa cabeçada ali dentro da área. Rafael fez boas defesas. Rafael sempre vem fazendo boas defesas. Foi eleito o craque da partida e com muita justiça. Para mim, amanhã ele tinha que estar na lista de convocados do Ancelotti. Ancelotti que estava também, né, em São Januário. Rafael vem pegando muito bem, fazendo, grandes jogos. E mais uma vez, esses 3 pontos tá bastante nas costas do Rafael, tá? Mas no primeiro tempo, a única chance muito perigosa foi essa que teve. E no finalzinho do primeiro tempo tem um escanteio pra gente que alguém cabeceia, a bola até passa perto ali do gol. Mas que, mano, pra mim o jogador do Vasco ali, nossa, vai muito juvenil, muito juvenil. Ele simplesmente agarra o cara ali, abraça e vai com ele pro chão. Ele abraça o Arboleda, parece que tá carente, cria um abraço o Arboleda e vai pro chão. Pênalti pra mim muito bem marcado, não tinha muita discussão sobre esse pênalti.
quem discute fala, mas nossa, tem isso toda hora. Mas se tiver isso toda hora o VAR tem que chamar e tem que ser pênalti, pô. Não existe você agarrar alguém dentro da área desse jeito. Pra mim, o cara foi bastante juvenil, tá? Bastante juvenil. Mas deu tudo certo, né? O VAR chamou, o Wilton Pereira Sampaio foi lá, olhou, realmente pênalti, não tinha muito o que discutir, marcou, e aí sempre dá aquele medo, né? Porque o São Paulo acho que não tem um batedor nato de pênalti, mas o Lucas assumiu a responsabilidade, foi lá e fez o gol, bateu, deslocou o Jardim, pênalti bem batido é o que entra, essa é a verdade. Se o Jardim tivesse ido no canto certo, talvez ele tivesse defendido, mas que bom que o Lucas conseguiu deslocar ele e saiu o gol do São Paulo. Então, primeiro tempo, assim, termina com um prêmio ali, porque eu acho que o São Paulo não mereceu, efetivamente, ter saído o primeiro tempo ganhando, apesar de ter feito uma partida ok pra bom. Segundo tempo, os caras começam a voltar, eles vêm numa pressão gigantesca, né? Voltam ali numa pressão bem grande, o Diniz faz substituições, o Diniz coloca o time mais pra cima depois, eles começam a pressionar, cruzar a bola na área, Rafael faz pelo menos 2 defesas muito importantes, garantiu ali, mas a nossa zaga tava muito bem. E tava a todo momento parecendo que ia sobrar um contra-ataque pra gente matar o jogo. Porque toda hora era 2 contra 2, 3 contra 2, 1 contra 1, toda hora Tapa e Lucas saindo no contra-ataque ali. Só que, igual eu falei, a marcação-pressão lá no primeiro tempo, somadas com esses toda hora dando pique pra dentro, do meio campo pra frente, é algo que cansa. Então, acho que o Crespo foi bem tirar o Tapia e o Lucas, eu acho que ele quis manter o formato, digamos assim, a característica de jogador. Por isso que eu acho que ele colocou o Rigoni. Então ele foi de Rigoni e Ferreirinha. Talvez ali pro contra-ataque o Luca pudesse ser mais impactante do que o Rigoni. Que agora é ser engenheiro de obra pronta, né? Porque o Rigoni perdeu ainda 2 gols. Que não pode perder de jeito nenhum. Mas, assim, essa alteração é uma alteração que dá uma oxigenada de novo. Ferreirinha entra e dispara ali no canto. Enfim, eu acho que o São Paulo soube controlar o jogo depois de um determinado período. O Vasco colocou todo mundo pra ir pra dentro da área, colocou o Verrete, aí colocou o outro moleque lá, camisa 9 também, que é alto, pra jogar dentro da área. Então, eu acho que o São Paulo soube se defender. Isso que é o mais importante. O São Paulo soube sofrer um pouquinho. Não acho que foi nada... Nossa, o São Paulo sofreu uma pressão incrível. Não acho que foi isso. Mas o São Paulo soube sofrer. E aí foi muito positivo. Acho que o São Paulo conseguiu saber sofrer, conseguiu sair nos contra-ataques. Em algumas oportunidades, o Rigoni podia ter matado o jogo. O Lucas, numa cabeçada, também podia ter cabeceado na direção do gol. Acho que ele erra a cabeçada, a bola bate toda torta na cabeça dele. O Rigoni perde um primeiro gol ali, que no fim das contas o São Paulo ainda fica com a bola, né, na sequência, e acaba saindo o gol numa jogadaça do Ferreirinha, né? Ele tá lá pela esquerda, ele corta, consegue entrar dentro da área, deixa os caras pra trás e coloca a bola na cabeça do Luiz Gustavo, que tinha entrado também pra dar mais essa consistência defensiva. Claramente, Bobadilha e Marcos Antônio também estavam pregados, porque estavam ajudando nesse contra-ataque e nessa marcação-pressão. Então, é um jogo que eu acho que foi muito desgastante pro São Paulo, isso que é preocupante, porque querendo ou não, o Flamengo jogou sábado, o São Paulo jogou domingo muito à noite e ambos se enfrentam na quarta, né? Então, o fator físico pode ser um fator impactante para esse jogo. Não queria que fosse, mas pode ser, porque jogar domingo, o tempo de recuperação, né? Você ter 24 horas a mais de recuperação já seria muita coisa, mas o Flamengo vai ter coisa de 30 horas a mais aí de preparação do que o São Paulo, de recuperação, né? Então, ainda assim, o São Paulo faz o gol e aí o Luiz Gustavo praticamente mata o jogo. Ainda depois disso, ainda tem mais uma chance do Rigoni fazer o gol, ele não faz o gol. Acho que o time foi muito bem, soube se defender, soube sofrer. Eu acho que teve um pouco de sorte hoje sim. De novo, a sorte olhou pra gente, a bola que foi na trave poderia ter entrado, o Rafael faz defesas muito importantes. A questão do pênalti, pra mim, é uma cabacice muito grande. Teve um lance ali de potencial pênalti no Ferreirinha, mas eu, honestamente... entendo não ter sido marcado, porque é um braço ali que eu não sei se esse impacto desse braço é tão grande assim. Eu acho que o Ferreirinha tenta muito mais cavar do que de fato tem um impacto, sabe? Eu acho que se o juiz dá em campo o pênalti, eu acho que o VAR também não tinha que chamar. É o típico lance que o juiz viu, o VAR pra mim não tinha que se intrometer mesmo. Nesse lance do Ferreirinha, especificamente, porque o Wilton Pereira Sampaio estava do lado, ele viu que teve o braço ali na barriga, e o VAR provavelmente perguntou ali, o que você viu? Eu vi um contato no braço, mas não achei faltoso. Beleza. Então não deve ter sido isso. Mas se ele dá o pênalti, o VAR também não tinha que chamar, tá? Na minha concepção. Mas no fim das contas, o importante aqui, rapaziada, são os 3 pontos. A gente precisava ganhar 3 pontos. A gente precisava
voltar a sonhar com Libertadores. Acho que a semana do São Paulino foi bem difícil, né? Com a virada do Palmeiras ali na LDU. Foi triste, mas a notícia, sendo meio poliana aí, olhando pelo lado positivo da vida aí, a notícia boa é que o São Paulo, querendo ou não, agora consegue estar mais perto da Libertadores. Porque ou o Flamengo ou o Palmeiras vão ganhar a Libertadores, então já vai abrir uma vaga, já vai virar G7. E aí, tirando o Corinthians desse bolo, ou Fluminense, ou Vasco, até mesmo o Vasco que tá aí nessa briga, ou principalmente o Cruzeiro, que seria o ideal, que tá mais pra cima da tabela ali, um desses três ganhando já fica mais tranquila também essa briga pela Libertadores, porque pode virar um potencial G8, né? Nesse exato momento. O São Paulo que estaria em oitavo, então seria só se o Fluminense ou o Cruzeiro ganhasse, pra gente ir pra Libertadores e virar esse G8. Porém, eu acho que a gente ainda consegue brigar por esse G6, tá? Porque o Botafogo não tá numa excelente fase, tem alguns jogos ruins. Acho que o Fluminense, agora que, novamente, né, o Zubeldia tá tendo tempo de treinar, tá piorando muito o Fluminense. Então, eu acho que a gente ainda pode brigar por esse G6, acho que a gente ainda pode brigar por esse G8, G7, enfim, o que acabar ficando aí. Eu acho que a gente volta a sonhar com Libertadores. Acho que o jogo de hoje foi para voltar a sonhar com Libertadores. Quarta-feira tem mais, e é um jogo duríssimo, duríssimo. Talvez o empate seja um bom resultado, mas que, novamente, a questão física eu tenho um receio, porque esse jogo contra o Vasco foi muito desgastante e o São Paulo tem muito menos tempo para recuperar. Mas é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral, de deixar o joinha aí. Estamos fazendo os vídeos aqui no YouTube, vídeos mais longos, onde a gente faz todas as análises, sempre faz pré-jogo, pós-jogo, fala sobre alguns temas mais de notícias também. Então, se puder dar aquela moral, se inscreve aí no canal, tamo junto, deixa aquele joinha, aquele abraço e vamos, São Paulo!